Começa agora. Conexão Aprasc. Entrevistas, comentários, análises sobre os direitos dos praças e tudo que é notícia na área da segurança pública. Muito bom dia, prasquianos, aprasquianas, nossos internautas. Hoje, quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, agora 10 horas e 8 minutos, nós estamos começando um Conexão especial que vamos tratar do plano de carreira, como a gente já passou para o WhatsApp de vocês, para os nossos grupos de notícias. E agora, então, pela manhã, o programa vai ser especial plano de carreira e à tarde, às 14 horas, nós estaremos aqui com o nosso Conexão, falando sobre PREV, a questão das pensionistas. Nós vamos fazer também o sorteio de agendas. Então, 14 horas hoje o nosso programa Conexão. Agora pela manhã, então, o plano de carreira. E quem está aqui já para começar, o nosso diretor administrativo financeiro, o Teixeira, que então vai começar aí essa questão do plano de carreira. Bom dia, Sandra. Bom dia, aprasquianos. Concluímos agora 30 dias, um pouco mais de 30 dias frente à gestão administrativa e financeira da Aprasc. Assumimos a Aprasc e vamos tocar ela com a maior responsabilidade pelos próximos 3 anos. E assumimos a Aprasc com alguns temas de muita relevância, tá? Uma delas, Sandra, é a questão do IPREV e uma outra delas é o plano de carreira, tá? Algo que impacta diretamente na atividade e na vida dos nossos aprasquianos e do nosso pessoal que está na ativa. Bem, para o aprasquiano entender, nós assumimos a Aprasc e tão logo fomos comunicados que estaria iniciando as tratativas de que logo iniciasse o ano legislativo, iria se dar entrada lá na LESC o projeto do plano de carreira. E o mais rápido possível organizamos uma equipe aqui dentro da Aprasc de diretores e organizamos também, fizemos a busca de algumas pessoas aprasquianos, funcionários da PM, praças do Estado, que são muito conhecedores da leitura, né, com relação ao nosso plano de carreira. E aí organizamos uma comissão. Tá? Essa comissão é uma comissão mista, por pessoas da diretoria, por sócios e por praças de todo o Estado. Até quero fazer, Sandra, a leitura individual de cada membro, para que a gente possa dar conhecimento, né, aos aprasquianos de quem fez parte desse estudo e de antemão fazer o agradecimento, porque foram mais de 20 encontros, todos os dias, alguns encontros presenciais e outros de forma remota. Tá? O pessoal não mediu esforços para fazer a leitura e o estudo do tema. E aí, tão logo esse estudo foi concluído, ele foi apresentado ao Comando Geral, que se comprometeu de fazer a leitura e verificar a possibilidade de ajustar alguns itens. O que precisa ficar muito claro para o aprasquiano é que esta minuta de plano de carreira, que vem sido divulgada amplamente nas redes sociais, não é uma minuta de plano de carreira construída por esta gestão ou pela própria Aprasc. O que fizemos foi fazer um estudo bem aprofundado daquilo, para que a gente possa, sim, trazer benfeitorias, trazer benefícios, tá? Que a gente entende importante para o nosso sócio. Então, quero fazer a leitura do nome das pessoas que compõem essa comissão, né? E de antemão, até para agradecê-los. O sargento Hilário Appel, que é membro da diretoria, o sargento Clailton, que é o vice-presidente, sargento Jean Frank, que também é membro da diretoria, sargento Júlio César Cassé,
que além de membro da diretoria, ele é um presidente da comissão, o presidente da Prasc, o sargento Newton César Facenda, o sargento Ronaldo BM, diretor do Extremo Sul, eu, como diretor administrativo, o cabo Darlan, que também é do Bombeiro, o cabo Felipe, o cabo Lucas, diretor nosso do Oeste, o cabo Rafael Neto, que é o secretário, o cabo Cárceres, os senhores me desculpam porque eu estou curando de uma Covid, o soldado Carneiro, soldado Mouzon e soldado Vinícius. Então esses foram as pessoas que nós, como aprasquianos, nós, como os praças da Polícia Militar, devemos sim muita gratidão, porque não mediram esforços e dedicação, tá? Para que nesses últimos 30 dias pudesse ser feito um estudo de forma bem aprofundada, de forma bem analisada, tá? E que pudesse resultar naquele documento que foi entregue lá no Comando Geral. Um outro ponto, Sandra, que precisa deixar bem claro para o nosso associado, é que por ser um tema de muita relevância, um programa só hoje não seria suficiente. Sim. Tá? Então, por esse motivo, a gente elencou alguns itens que a gente acredita que deveriam ser debatidos hoje. E aí alguns, de repente, vão perguntar assim: Teixeira, mas eu gostaria de ouvir sobre outros itens. Senhores, este é apenas um pontapé inicial. Hoje, inicia-se um ciclo de conversas. Tá? Que se houver a necessidade, nós vamos ocupar aqui a Rádio Aprasc para falar sobre esse mesmo tema nos próximos dias, mas a nossa organização e estratégia para falar sobre o assunto é que nos próximos dias, agora no mês de fevereiro, a Aprasc vai marchar pelo Estado e vai tratar sobre os dois principais assuntos que hoje assolam todos os nossos associados, que é sim a apresentação dessa minuta de forma íntegra do plano de carreira, apresentar o nosso estudo, como foi realizado, de como é hoje a atualidade, de como foi a proposta inicial do governo e como foi o resultado do estudo elaborado pela Aprasc. E um outro item importante também para o nosso aprasquiano é falar também sobre a situação do IPREV. Tá? Então, nos próximos dias, nós vamos estar divulgando em todas as nossas mídias, tá? O calendário, a agenda dessa marcha pelo Estado. Tá? Então, são nesses locais que a gente espera novamente ter a aproximação com o sócio, com o aprasquiano, que percebemos aí que nos últimos dias ficou um pouco distante entre a diretoria e o associado. A gente precisa voltar a ter essa integração de forma mais presencial. Tá? Então, só para deixar bem claro, aquele que tiver um questionamento hoje, que porventura não tenha sido atendido, tá? Nos próximos dias, com certeza, ele vai ser atendido, tá? Ou nesses ciclos de reuniões que a gente vai fazer, ou até mesmo num outro programa que porventura houver necessidade de acontecer. Então, para deixar claro aos nossos ouvintes, nós vamos falar hoje sobre a garantia da fluidez na carreira, priorizando a antiguidade dos praças, esse foi um item. Criação de mecanismos de valorização e reconhecimento dos praças, enquanto perdurarem os processos seletivos internos. Diminuição do tempo de efetivo serviço para divulgação. Diminuição do tempo de efetivo serviço para acesso ao CFS independente de vagas. Solicitação e manutenção do quantitativo mínimo de vagas previsto em lei, enaltecer a conquista de mais uma promoção para o quadro especial e, por último, a efetivação de vagas em determinadas graduações das praças, diminuição do interstício para cabo e terceiro sargento e aplicação do COA. Então são esses 6 itens que eu acabei de ler que vão ser debatidos hoje. Tá? Se tiver algum questionamento para mim, eu posso responder, mas senão eu vou abrir espaço para que a gente possa trabalhar de forma mais efetiva. Né? Quem vai estar na bancada aqui é o sargento Cassé, como presidente da comissão, e o Cárceres, né, como um dos membros, né, uma pessoa extremamente inteligente e tal, que contribuiu bastante junto com toda a equipe, né, na construção desses ajustes propostos pela Aprasc, que isso precisa ficar bem claro. Foram ajustes propostos por nós,
Não é o plano de carreira elaborado pela Prasc. Isso precisa ficar claro. Tá? Então, não é o plano de carreira da Prasc. É o plano que recebemos e fizemos alguns ajustes. Tá? Algumas preposições, algumas sugestões ao comando geral que ficou de analisar, tá? E aí ajustar na medida do possível. Mas é assim que funciona. Só aqui o Marcelo Lima dando bom dia, a Mara Silva, João Carlos Krieger, Marco Antônio Sommer, José Valdecir, hoje à tarde lá de Ervaldo Oeste, hoje à tarde, seu Valdecir, nós vamos fazer o sorteio, tá bom? 14 horas. Érico, quem está entrando agora, a gente lembra então que nosso Conexão, sobre mais a questão aí dos RR, a gente vai fazer à tarde, às 14 horas, com sorteio de agendas, e agora de manhã, então, plano de carreira. Marcelo Lima, João Carlos Krieger, Kleber Souza Carneiro, ó, aqui já começa o pessoal aí do plano de carreira, né? A Tânia, a Márcia também, desejando um bom dia, de Balneário Barra do Sul. E eu acho que aqui a partir do Ângelo Antônio, então, começam as perguntas do plano de carreira. Então, a gente deixa aí, né, para o Casé, para o pessoal aí, então, da comissão. Isso, então, eu me despeço, tá? Agradeço demais aí a participação, e pelo que eu tenho percebido, uma participação importante, significativa, tá? E quero deixar à disposição de todo associado à diretoria executiva, a nova diretoria da Prasc, a gestão 2022-2024, tá? No que precisarem estaremos sempre à disposição. E o objetivo nosso é o mesmo dos senhores, tá? É a união da Blase, a união da classe e buscar sempre o melhor para todo o associado, todo o prasquiano. Tá bom? Obrigado e tenham todos um bom dia. Tá bom, até a tarde. Já estamos recebendo o pessoal do plano de carreira aqui, o Cabo Cáceres, especialista em gestão de segurança pública, e também o sargento PM Júlio César Ferreira Cassé, está correto? Que é da nossa comissão do plano de carreira. Fique à vontade já para tomar a palavra e conversar com os nossos associados a respeito do plano de carreira nesse Conexão à Prasc especial. Muito obrigado. Bem-vindos. Bom dia a todos, bom dia aos associados, aos aprasquianos. É uma satisfação imensa de nós estarmos aqui, esclarecendo ao associado a questão que vem deixando muitos sem dormir por causa desse plano de carreira. Dizer a todos que foi feito um estudo em cima como de repente já o Teixeira já esclareceu a todos, que foi feito um estudo em cima de uma minuta do plano de carreira que circundava aí as redes sociais, até mesmo o SGPE, o sistema da Polícia Militar. E então, nós pegamos a nova diretoria, pegou esse plano, essa minuta que estava aí na rede social, e fizemos aí, começamos a fazer foi montada uma equipe e foi feito um estudo. Dizer a todos que não é o plano ideal para nós, para os praças. Não é o plano ideal. Que se a Prasc tivesse feito, de repente, um plano sentado com a comissão e feito um estudo, apresentaria, de repente, um plano que seria mais ideal, né? Então, eu acredito que foi feito aí um estudo agora, em cima desse que está aí, que todos conhecem já, e nós fizemos algumas sugestões, alguns apontamentos, diante desses 30 dias de estudo, de trabalho,
com essa equipe, que já os senhores já foram nominados aqui, e apresentamos ao comandante-geral, na qual se sensibilizou em algum item já, que ele já tinha visto alguma coisa, e outros ele também assim faria um estudo e iria analisar para posteriormente dar uma resposta a nós aí, aos associados, aos aprasquianos e até mesmo a nossa diretoria também. Então, senhores, lembrar sempre que não é o que nós queremos, né, na realidade. Não é o que nós queremos. Mas nós fizemos aí algumas sugestões, alguns apontamentos para dar uma melhorada para todos. Então eu vou deixar aqui, os senhores têm aí o nosso Cabo Cárceres aqui, eu já digo que ele é o Cabo Cárceres, especialista aí nessa área, fez um estudo bem aprofundado e junto com a equipe também, mas nós nominamos ele aí para ele estar também ajudando nós a divulgar aí esses pontos mais críticos que nós alencamos para que ele possa também estar esclarecendo aí os associados também. Vou deixar a palavra então aqui com o Cabo Cárceres. Bom, bom dia a todos aí. Primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez aí o convite, né? Estamos nessa caminhada já faz algum tempo, tentando levar o mais perto, né, da realidade possível do desejo da praça, tá? Então, dentro disso, já é uma discussão de longa data, né? Como o senhor mesmo falou, nós recebemos aí uma minuta através das redes sociais, né? Então, nós tivemos acesso a essa minuta e, com base nessa minuta, nós fizemos alguns apontamentos, alguns ajustes para tentar minimizar aí os impactos de um plano de carreira que aparentava, né, causar alguns problemas fundamentais aí em relação à nossa profissão. Então, diante disso, né, a gente precisa deixar claro aqui para o aprasquiano, para o associado, que foi feita uma enquete, né, em um tempo pretérito aí, e nessa enquete o praça decidiu que queria a progressão na carreira exclusivamente pela antiguidade, né, e com progressão automática independente de processo seletivo. Então, assim, o melhor universo, tá? O melhor universo aí, na opinião dos praças, seria uma progressão de carreira automática. Tá? Isso é um ponto que eu acredito que todos nós concordamos e seria o ideal. Então, para deixar bem claro, né, não estamos lutando por nada diferente disso, mas infelizmente tivemos acesso a uma minuta que não é dessa maneira. Então, hoje em dia, para fazer um plano desse jeito, seria muito simples. Eu pegaria os 35 anos de serviço, dividiria pela quantidade de promoções, e aí eu chegaria ao resultado que a cada 7 anos de serviço, o policial militar deveria de receber uma promoção. E aí nós iríamos adequar cada um com o seu tempo de serviço, né, dentro dessa ideia de a cada 7 anos, e ele ocuparia um espaço na linha de graduações. Então, esse seria o que a gente chama de corte linear, né? E através desse corte linear da administração, nós passaríamos uma régua e a partir daí seria um plano de carreira dessa maneira. Esse seria o que a Prasc, o que os praças, né, mais desejam, mas não é o que veio. Então tá, dentro do que veio, na minuta nós fizemos algumas observações que estão nesses pontos principais. E aí nesses pontos principais, nós entendemos que o primordial deles, né, seria ali a garantia de fluidez na carreira. Eu preciso de um plano de carreira que eu possa garantir a fluidez. O que é isso? As pessoas precisam ocupar um espaço no tempo e desocupar após passado algum tempo. Então, é como numa fila, né? E onde cada caixa seria uma graduação. Então, eu estou numa fila, eu entro numa determinada cabine, num caixa, eu ocupo uma graduação. Depois eu desocupo ela, vou para outra mesa, vou para outro caixa e ocupo outra graduação. O camarada que está atrás vem e ocupa esse espaço. Então, é essa a ideia, tá? Essa é a ideia de fluidez. Então, de nada adianta eu ter um profissional com 1/3 do seu tempo de serviço ocupando uma graduação e, em contrapartida, se eu tenho um outro profissional com 2/3
do seu tempo de serviço já realizado, ocupando uma graduação ainda igual ou até inferior, e dessa forma ele vai impedir que outras pessoas possam subir, porque ele ocupa um espaço na linha ali de graduação. Então essa ideia aí é preciso que todo mundo entenda. Então o primeiro ponto, né, são 3 pilares. Eu preciso garantir a fluidez. Para isso, eu preciso efetivar algumas vagas em determinadas graduações, tá? Então nós temos ali uma tabela, né, de vagas ali no final da minuta, né? Salvo engano seria o artigo 47, salvo engano. Então ali ele tem um quadro de vagas, e dentro desse quadro de vagas vem o efetivo total da Polícia Militar, o efetivo total pretendido pela Polícia Militar. Então eu preciso efetivar algumas vagas para que após o momento dessas vagas serem efetivadas, aí eu posso ocupá-las. Então de nada adianta eu criar qualquer plano, seja ele qual for, se eu não tomar o primeiro passo, que é abrir o espaço. Eu preciso abrir um espaço no universo para a criatura ocupar, né? Então o primeiro ponto é efetivar a vaga para que o policial militar, o bombeiro militar, possa ocupar esse espaço, tá? Então o primeiro ponto é isso, eu preciso efetivar essas vagas. Então eu vou garantir a fluidez efetivando essas vagas. Então primeiro eu preciso aumentar, né, em relação ao que já existe, com impacto financeiro mínimo, né? Porque eu efetivo a vaga, eu só vou criar impacto financeiro a partir do momento que eu ocupo ela, né? Então, feito isso, qual é o segundo ponto? Eu preciso solicitar ali a manutenção do quantitativo mínimo existente. Por quê? Porque garantida a fluidez, eu posso garantir uma progressão mínima. E nós já temos uma lei hoje que garante uma progressão mínima. Então, é inconcebível a ideia de eu ter um projeto de carreira novo, um plano de carreira novo, do qual eu prevejo uma promoção mínima para menos de 1% do meu efetivo apto. Então, isso é preciso deixar muito claro. Daí, essa é uma das grandes considerações, né, que nós fizemos nessa minuta, porque nós vamos ter um universo aí de 3.000 policiais aptos a progredir, né, de acordo com a minuta, e dentro desses 3.000 eu teria cerca de 20 vagas aí. Então, é muito menos que 1%, né? Então, eu precisaria de 3.000, eu precisaria no mínimo de 300 vagas para garantir a fluidez de 10% do efetivo, para garantir a progressão de 10%. Então, o que pedimos não foi nada absurdo, né? Foi o que já está em lei, que é a manutenção do mínimo. O mínimo qual é? 180 vagas. Então, nesses 10 anos de aplicação desse plano de carreira atual, somente em um momento nós tivemos um pedido de vagas maior do que o mínimo, que foi no ano passado, em virtude do CFC, porque acumulou um período do ano anterior que não teve o CFC. Então, assim, nesses 10 anos de plano de carreira, nunca se teve nenhum pedido além do mínimo. Isso é importante ressaltar. Então, por isso a nossa preocupação em manter o mínimo. O mínimo é algo em torno de 10% do efetivo apto. Então, quando a gente começa a criar esses paralelos, né, de reserva de vagas em relação ao quantitativo apto, a gente começa a entender o contexto de fluxo, de progressão. Então, por isso, nós pedimos aí a manutenção, o mínimo dessas vagas já existentes, que no nível de PM seriam aquela manutenção das 180 vagas. Tá? O correto, né, o mais acessível seria 10% do quantitativo apto. Tá? Mas, como o Sargento Cazé falou, nós não estamos criando, né? Estamos adaptando um projeto que circulou nas redes sociais, então através dessa adaptação nós entendemos pela manutenção do que já existe. Tá? Até porque, claro, enquanto ente associativo, aí, enquanto associação, também não podemos permitir a perda de um direito, né, que causaria um impacto negativo muito grande na tropa. Porque, volto a dizer, de nada adianta eu criar um plano com inúmeras possibilidades se um dos pontos primordiais, que é o acesso, permitir o acesso à vaga, eu vou possibilitar a menos de 1% do efetivo. Então, isso seria a mesma coisa que dizer que todos o pessoal apto hoje, todo o pessoal apto não conseguiria, nos próximos 30 anos, progredir se nós fizéssemos todo o concurso, todo ano, com aquele mínimo de vaga previsto na minuta.
Então, eu nem somei o restante do efetivo. Então, assim, realmente é inconcebível essa ideia, tá? Ainda que seja o mínimo, né? Mas o mínimo nosso não pode ser nada inferior a algo em torno de 10%, tá? Então, por isso a ideia de manter ali as 180 vagas. Então, falado desses 3 pilares, a garantia da fluidez, a efetivação das vagas no quadro de acesso e a manutenção do quantitativo mínimo de vagas, a gente precisa entender um outro ponto de grande impacto, que seria a diminuição do tempo efetivo de serviço para o acesso ao CFS. Hoje, em 20 anos, e de acordo com a minuta, em 20 anos com 12 na graduação, o que seria extremamente prejudicial às praças, extremamente prejudicial, porque é preciso entender o contexto de ingresso na PM e é preciso entender o contexto de períodos que não houve progressão na carreira. Até, Carces, eu vou entrar dentro desse ponto que você está atingindo agora, que nós temos uma pergunta aqui de um associado, do Renan, que ele fala o seguinte: para acessar o CFS com 15 anos, precisa ter algum intertício como cabo? Pois quem é soldado hoje com 12 anos vai conseguir acessar o CFS com 15 anos. Com esse novo plano, ou vão ser prejudicados? Dentro desse assunto que você entrou agora aí... Dentro desse assunto, então vamos lá. De acordo com a minuta que circulava nas redes sociais, ele não teria acesso, porque ele precisaria de 20 anos mais 12 anos na graduação. Então seria, por exemplo, quem tem 10 anos de serviço, né, teria que permanecer 12 anos, portanto com 22 anos de serviço, né, quase 23, porque aí tem aquele período de... Não basta você atingir o tempo, você precisa ingressar ali no ciclo, né, do concurso. Então, basicamente em torno de 23 anos ele conseguiria ter acesso ao CFS. Então, já são mais de 2/3 da carreira, né, sem contar o tempo que porventura alguém possa ter, né, fora da PM ou fora do bombeiro. Então é inconcebível essa ideia e do ponto de vista, claro, de associação e até como profissional, né, não há como existir um profissional cumprir 2/3 da carreira dele para ter acesso à segunda graduação. Isso não existe em nenhum cargo do funcionalismo público na área de segurança pública e, sinceramente, desconheço em qualquer outra área. Um profissional ter que esperar 2/3 do seu efetivo tempo de serviço para receber 2 promoções. Então, realmente, em diversos aspectos, né, do ponto de vista social, inclusive, ele tem um impacto muito grande, né? Então, não desconheço outra profissão que aconteça desse modo. E esse foi um dos pontos que nós alencamos lá também. Esse foi um dos pontos que nós alencamos lá no plano de carreira, nessa minuta, né? Isso. Que nós, lembrar bem os senhores, que não é um plano de carreira que nós tivemos aí em mãos. Foi um que circula nas redes sociais, onde nós pegamos e fizemos um estudo em cima disso daí. Então, o que nós estamos apresentando aí, essa sugestão é que nós passamos para o comandante. Isso. E ele está fazendo um estudo e vai ver o que pode ser feito para melhorar dentro dessas sugestões que nós apresentamos a ele aí também. Então, né, dentro dessa ideia, né, nós solicitamos a diminuição do tempo para 15 anos, para ele ter o acesso ao CFS, tá? E independente ali do tempo de permanência na vaga. Porque na nossa minuta, algo que nós não apontamos aqui como um dos principais itens, mas só para aproveitar o gancho do colega, né, nós diminuímos qualquer interstício para 3 anos. Né? Então, nós padronizamos, tá? Quando se falar interstício em tempo na graduação, na nossa minuta, ele será sempre 3 anos. Isso ele traz uma facilidade, em diversos aspectos, inclusive quando você vê a progressão para solicitar a requerida, ou a progressão para ter acesso ao CFS. Então, para equalizar isso, nós padronizamos, tá? Que seriam 3 anos o interstício para qualquer situação. Tá? Para deixar claro aí para o colega. Então, nós pedimos 15 anos, por quê? Porque é dentro daquela ideia de que hoje o funcionário vai ter que prestar 35 anos de serviço. Então, com 35 anos de serviço, dividido pelas graduações, a cada 7 anos o PM receberia uma promoção. Então, isso já
é ponto passivo com relação à graduação de cabo, né? Então nós vamos permitir, aí a ideia seria em 14 anos sargento, mas aí decidimos colocar 15 anos, né, o acesso ao CFS, tá, independente de vagas, porque aí sim nós entendemos que ele estaria mais ou menos no meio da carreira dele. Aí sim existe algo mais equânime, né? Porque não dá para eu esperar, volto a dizer, o camarada cumprir 2/3, um profissional concursado, né? Concursado, que entrega não só o seu intelecto e a sua capacidade profissional ao Estado, mas entrega a sua saúde ao Estado, esperar que ele cumpra 2/3, né, de sua carreira profissional para receber a segunda promoção. Então isso é inconcebível, tá? Então esses foram os pontos principais, por isso nós baixamos então para 15 anos. Foi um pedido, o comandante ficou de analisar, para deixar claro, ele foi muito ouvinte, né? Foi muito ouvinte em determinados aspectos, claro que dentro de um debate, né, dentro do respeito, da hierarquia, da disciplina e da camaradagem, né, porque acima de tudo somos seres humanos, né, ele foi receptivo, ouviu, então nós fizemos esses apontamentos, né, com franqueza, claro, e ele ficou de analisar, então esperamos que não só o comando, mas o governo do estado tenha a sensibilidade, né, de entender que essas alterações elas geram um impacto também social. Sim. Né? A polícia militar hoje carrega o título de melhor polícia do país, não é à toa. Então é preciso que o governo do estado compreenda, né? E aí na figura dos seus gestores, que o que leva a PM a ter esse título? É a sua tecnologia ou são o seu efetivo humano, né? Então, me parece que os policiais que ficam lá na viatura diária, né, ou no bombeiro ali, que ficam ali atendendo ali esse caos que nós vivemos na área da saúde pública, né? Isso. Os bombeiros militares se entregaram para essa atividade. Me parece que eles sim são os profissionais que fizeram, né, e fazem com que nós sejamos os melhores, né? Porque a gente até brinca na caserna, né, que entre nós os melhores são apenas bons. Então isso não é à toa. Não é isso? Verdade. Isso não é à toa. Então a gente espera que o governo do estado, né, e seus gestores tenham esse raciocínio, né? E então, do ponto de vista social, já que nós trouxemos esse título, né, isso é um título nosso, tá? Então, e eu pessoalmente acredito que foi além, claro, das inovações tecnológicas da PM, mas eu acredito que o ponto crucial da PM é ser o efetivo humano. O seu melhor material é o seu material humano, extremamente qualificado, né? Extremamente profissional, com inúmeros cursos e por isso nós precisamos reconhecer. Daí a ideia de nós entrarmos no outro ponto, né, que foi a criação de mecanismos de valorização do profissional. Tá? E qual seria a ideia de criação desses mecanismos? Vamos lá. Dentro daquela ideia de meritocracia e de processo seletivo, do qual não foi solicitado por nós, né, para deixar claro, nós apenas adequamos a minuta. Então, dentro dessa ideia de continuidade na meritocracia, quando chegou ali aí eu vou falar mais especificamente, né, naquelas provinhas, aquela divisão de vagas, né, nós decidimos que na prova por mérito intelectual, né, na promoção por mérito intelectual, ali no exame de seleção, nós decidimos incrementar com um mecanismo de valorização e reconhecimento das praças. De que maneira? Aprofundando um pouquinho mais, né? De valorizar o camarada que tem um curso de especialização dentro da corporação, né? A exemplo da PM ali, um curso de operações de choque, um curso de táticas policiais, um curso de rádio patrulha. ProERD, enfim, né? O ProERD um curso também. de ProERD, claro. Então, a exemplo desses cursos, né? Dentro da corporação, eles iriam atingir, né, uma determinada pontuação. Somados a isso, claro, a gente também tem que enaltecer o profissional que realiza cursos externos acadêmicos. Por quê? Quem é policial militar, quem é bombeiro militar, sabe da extrema dificuldade que é você tirar serviço numa viatura diária e frequentar uma faculdade durante 4, 5 anos. Que dirá um mestrado, um doutorado. Mas existem, esses profissionais estão no meio de nós, né? Existe. Então, nós precisamos valorizar também esse profissional. Então, novamente, criamos uma equalização, né, de pontuação e, sem esquecer, claro,
do famoso antigão, que é o camarada que tem a experiência profissional traduzida no seu tempo de efetivo serviço. Então, nós procuramos pegar esses 3 universos, né, e criar determinadas pontuações para esses 3 universos, e aí esses camaradas, eles iriam somar, né, pontos, né, iriam somar ali mais um grãozinho de feijão, né, iriam somar mais um grãozinho de feijão na nota do exame intelectual. Então, veja, não é um fator decisivo, mas é um fator que contribui, já que nós... eu costumo dizer que nós somos uma fábrica de gênios, né, porque a gente faz um processo seletivo que 2 questões, né, a diferença de 2 questões do primeiro para o último colocado elimina, coloca um camarada dentro de uma graduação e coloca o outro camarada fora, né? Então, ainda que por aí, né, algumas pessoas falam em incapacidade, eu digo que não, nós somos uma fábrica de gênios, né? Até tinha um instrutor meu que tinha o hábito de dizer isso, porque nós fazemos processo seletivo com 2.000 policiais participando e 3 questões deixa um camarada dentro e tira um camarada do processo seletivo. Então, assim, a tropa é muito semelhante, tá? Não existe essa discrepância, né, de notas. Então, isso é uma prova de que nós estamos todos nivelados, que é um princípio militar, o princípio do nivelamento. Então, nós estamos todos nivelados, tá? Então, a forma de tentar minimizar isso seria a valorização profissional com base nesses mecanismos de pontuação que iriam somar na nota da prova intelectual. Tá? Basicamente, 30% da nota seria por tabela de pontuação e 70% da nota pelas questões objetivas. E aí criar uma nova pontuação. Isso acabaria favorecendo todo esse pessoal, né, que de alguma forma busca a especialização. E isso é um resultado para o Estado, porque atinge inclusive o princípio da efetividade da administração pública, porque eu tenho um profissional que ele busca uma valorização, quer seja dentro da PM, quer seja fora, quer seja traduzida na sua experiência na atividade profissional. Tá? Então, nós buscamos atingir um princípio da administração pública, que é um princípio da efetividade. Certo. Pode falar isso, Sargento. Não, eu só dentro desse tema também, até tem um internauta aqui que está nos perguntando, um associado, o Adriano Soares, muito bom dia. Ele nos perguntou aqui que com 15 anos ele é 3º sargento. E o primeiro CFS que abrir, ele estará lá para fazer a sua especialização? É isso daí. Ele vai precisar fazer o curso de habilitação de cabos, né? Que é o que está na minuta e é o que nós mantivemos. Então, primeiro, ele estaria apto a fazer o curso de habilitação a cabos, que seria na modalidade online, né? Então, feito isso, o próximo passo, ele teria acesso a concorrer pelo CFS, tanto na antiguidade, né? Quanto pelo merecimento intelectual. Perfeito. Isso aí. Outra pergunta aqui. Sei que já essa pergunta ela tá lá no final do nosso item lá, com referência ao COA, né? O sargento com 15 anos, né? Vai a sargento com 15 anos. Vai chegar até onde? Diz a pergunta aqui, né? E viram que o comandante quer o COA. Como que vamos já entrar nessa questão do COA. Como que o sargento vai acessar o COA? Pelo menos é uma proposta feita, né? Um estudo que foi feito entre a comissão. Como é que o sargento vai acessar o COA? E lembrar sempre, senhores, aos associados, que às vezes nós acabamos com a nossa vontade que as coisas aconteçam, e ansiedade, e às vezes nós pecamos em algumas coisas, né? Mas sempre há vontade de alguém em fazer concluir, em fazer acontecer as coisas. E nada melhor do que nós que estamos também aqui, e os senhores que estão aí também brigando, mandando mensagem para todos nós aqui, que eu recebi bastante mensagem, trabalhamos na rua na Operação Veraneio, conversei com diversos associados, diversos aprasquianos, explicando um pouco desse plano de carreira, e eu acredito, senhores, né? Posso estar enganado, mas pelo pouco que nós conversamos, pela reunião que tivemos,
eu acredito que as coisas irão acontecer. De repente, não no ideal que nós almejamos, mas próximo do ideal. Próximo. Com melhorias no futuro, né, Carces? Com melhorias no futuro. Então, com relação ao COA, eu não sei se esse é o Sargento Gil que eu conheço, mas enfim. Primeiramente, né, o que as pessoas precisam entender? Eu preciso garantir o fluxo na carreira. Tá? Dentro dessa garantia do fluxo da carreira, eu começo de baixo, não é de cima, como alguns, né, acreditavam que se começaria de cima. Tá? O COA, ele não é acesso para sargento, porque ele é um acesso ao quadro de oficiais auxiliares. Então, ele é um acesso dentro do princípio da antiguidade para os subtenentes. E na falta dos subtenentes capacitados e qualificados, né, que preencham os requisitos, aí sim para os primeiros sargentos. Então, isso é preciso ficar claro. De modo algum, dentro do princípio da antiguidade, de modo algum, nós vamos permitir ou trabalhar no sentido de que um primeiro sargento possa acessar o COA ao invés de um subtenente. Então, o subtenente é a última graduação, então se tiver o COA, se vier a ter o COA, e me parece que no projeto ele vai nessa linha, né? Então o acesso é para o subtenente. Então falei por 3 vezes isso. Tá? E na falta do subtenente apto, o acesso será ao primeiro sargento. Por isso houve a preocupação, tá, de praticamente dobrar as vagas de subtenente. Então, do universo aí de 190 e pouco a quase 200 vagas, nós vamos passar a 378 vagas, que é exatamente o efetivo de primeiro sargento. De acordo, claro, com a última análise de almanaque. Isso também o pessoal precisa entender que essa matemática ela não é tão exata, porque em 5 períodos aí por ano nós temos as promoções, né? 5 períodos, se não me falha a memória, nós temos as promoções, então isso altera o almanaque e isso gera um impacto nas contas novamente, né? Então, com base nas últimas análises do almanaque, aí, se eu não salvo engano, aí, o almanaque no final do ano, tá? Nós chegamos à conclusão de que 222 praças, 222 primeiros sargentos teriam a possibilidade de ingressar ao quadro de subtenentes. Então, por isso, nós pedimos a efetivação dessas vagas. Como eu falei lá no começo da nossa reunião aqui, né, do nosso debate aqui. Eu preciso primeiro efetivar a vaga. Depois de efetivar a vaga, aí eu posso garantir que o profissional ocupe ela. Então, primeiro nós efetivamos a vaga. Efetivada a vaga, os primeiros sargentos, todos eles têm a oportunidade de subir, de ter acesso. Então vai ter vaga para eles subirem. Tá? A partir daí, o subtenente vai ter acesso ao COA. E, porventura, né, o subtenente que não possa ter acesso ao COA, né, com base, claro, nas outras normas, né, aí sim o primeiro sargento poderia ter esse acesso. Tá? Então, eu liberando as vagas de primeiro sargento, o que eu faço com os segundos sargentos? Eu habilito basicamente metade do quadro de segundo sargento a progredir na carreira. E aí o que eu faço com os terceiros sargentos hoje já existente, né? O terceiro sargento QPM. Então, eu habilito basicamente metade desse efetivo a progredir a segundo sargento, porque eu liberei o espaço. Então, isso que é importante entender. Claro que o COA vai trazer um grande avanço no sentido também de liberar esse fluxo, mas não é o ponto primordial, né? Eu preciso primeiro efetivar algumas vagas que estavam trancando o quadro, né? E isso ficou muito claro. E o que tranca o quadro é quando eu permito que um camarada com um determinado tempo de serviço ocupe o mesmo espaço na linha de progressão do que um camarada com o dobro ou quase o triplo desse tempo de serviço. Aí sim, aí eu vou... É como se eu olhar o trânsito, né? Se eu tiver 3 carros ocupando uma determinada vaga, vai dar acidente, vai dar problema. Então não adianta, vai dar engarrafamento. Então eu preciso liberar o fluxo. Então, para isso, e mantendo aí essa ideia de meritocracia, estabelecemos uma equalização entre progressão. Então, assim, vai progredir um pouquinho? Vai progredir um pouquinho. Então, pode passar na frente de um ou outro? Pode passar na frente de um ou outro, mas esse não será um impacto absurdo. Então, o que vai ocorrer na prática é que uma escola... que é o que ocorre mais ou menos no CFO, uma escola ao longo do tempo possa ter determinadas pessoas que vão ultrapassar a escola posterior, né? Então, que é o que a gente chama de contemporâneo. O que não se pode permitir é que depois de 3, 4, 6, 8 anos de diferença de ingresso, aí uma pessoa ocupe um determinado espaço superior ao que aquela outra pessoa ocupava. Então aí não dá, aí isso é inconcebível, porque aí tranca tudo.
Tá? Então acho que eu consegui responder aí o camarada. Isso. Até tem uma outra pergunta aqui que eu até vou... se eu errar aqui, o Cárceres me ajuda. A pergunta é o seguinte. Com 15 anos de cabo, eu vou direto pro CFC? Pro CFS, se você tiver o CFC, você vai. Nesse novo plano de carreira, novo plano de carreira, tem aí um quesito diferente nessa questão. Ele é cabo de 2015. Cabo de 2015. Do quadro especial? Do quadro especial. Quadro especial. Então podemos já até entrar nesse, de repente, do quadro já de orgânico e o cabo do quadro especial também. Que é a dúvida de todos, né? Qual é o critério de promoção? Então, o Cárceres já vai explicar quais são os critérios de promoção do quadro especial, que já estamos pulando algumas etapas, porque eu estou vendo que o pessoal tá perguntando aqui muita questão do curso, quem é do quadro especial, quem é do quadro de carreira, como é que faz, como é que deve ser feito. Então, o Cárceres vai explicar um pouco aqui, tá, senhores? E outra coisa, quero já lembrar aqui também, alguns aqui, a questão do quantitativo de vagas. Senhores, foi pedido, foi solicitado, já está, de repente, já nessa minuta que nós vimos, acredito que está lá, 378 vagas para subtenente. Senhores, pensam bem, o Cárceres acabou de falar aqui, o objetivo do plano de carreira é criar fluidez na carreira. Não adianta nada eu ter um plano de carreira que daqui a pouco trava tudo. Se eu tenho 378 vagas para subtenente e ainda tenho a requerida do primeiro sargento, eu estou criando fluidez na carreira. Senhores. Se eu errar aqui, os nossos aprasquianos, por favor... Mas eu estou criando fluidez na carreira. Se eu estou liberando 378 vagas para subtenente, automaticamente eu vou ter vaga de primeiro e eu vou ter vaga de segundo. Isso vai jogando. Sem contar que foi solicitado também que quando migrar um terceiro sargento do quadro especial para o quadro de carreira, ele traga essa vaga junto também. Isso nós estamos criando fluidez na carreira. Até porque essa migração de vagas, ela não cria impacto financeiro, né? Porque ele já ocupa esse espaço. Já existe, né? Essa despesa por parte da administração pública. Claro. Então é só uma realocação, tá? Então essa transferência de vaga, claro, é um ponto que até a gente nem debateu aqui, porque não há como fazer de outra forma. Tem que ser assim. Tem que ser. Ele tem que trazer essa vaga. Tá? Eu vi ali rapidinho, aproveitando aqui, eu li aqui, um camarada escreveu aqui, Jean Oliveira, faz automático, 10 a cabo, depois, deve ser manezinho, depois de 5 a 5 anos e vagas por meritocracia é piada. Como eu disse, não sei se o amigo acompanhou desde o começo do programa, né? Eu posso não concordar, né? E eu acredito que o princípio da meritocracia, ele é muito superficialmente discutido na Polícia Militar. Como eu falei, a prova a tabela de pontuação ali, né, de habilidades, ela é uma tabela que ela valoriza a meritocracia e não é prova, né? Então, o princípio daquelas 2 vagas por antiguidade, por merecimento e uma por antiguidade, que é um princípio básico utilizado em todas as carreiras militares, é um princípio de meritocracia. Então, quando se fala em meritocracia, não é necessariamente em provinha, tá, de fazer xizinho ali. Tá? Então, como eu disse no começo do programa, respondendo ali ao Jean, não é um projeto da APRASC. O projeto da APRASC, o associado, em linhas gerais, decidiu lá naquela enquete, que é a progressão automática. Mas eu não posso enfiar uma faca no pescoço do comandante e dizer para ele fazer desse jeito. Né? Isso o governo do estado tem ciência, o comandante tem ciência de que o ideal seria basicamente isso. São 35 anos de serviço, eu divido pelas graduações, a cada 7 anos o militar teria uma promoção.
E ponto final, e ponto final. E aí adequo a cada um. Eu tenho 14 anos. Bom, com 14 anos eu seria terceiro sargento. Ah, não, mas eu tenho 14 anos e já sou segundo sargento. Então tá, então você vai ficar parado. Com 21 anos, você vai efetivar ali a vaga de segundo sargento. Então, isso até seria algo aceitável eu não sei do ponto de vista econômico. Aí a diretoria de pessoal tinha que trazer esses dados para a gente poder fazer o cálculo, tá? Mas dentro dessa ideia de discutir a minuta que circulou nas redes sociais, né? Aí sim nós adequamos, como eu falei, né? Tentar minimizar os impactos e procuramos valorizar o profissional. Mas isso não é algo que partiu de nós, né? Sim. Então, só respondendo a questão ali do plano de carreira, ali da questão daquele que tem o quadro especial, que é uma pergunta que está surgindo aqui, do quadro especial, e o pessoal do quadro de carreira normal. Né? Tá, o pessoal do quadro especial, só para esclarecer o pessoal primeiro ponto, tanto os sargentos como os cabos. Vamos quebrar paradigma, né? Vamos romper paradigmas. Eu acho que assim, a administração pública, ela vive um momento que a gente precisa romper paradigmas, tá? Então assim, o pessoal precisa entender algumas coisas. Primeiro, já existe algo em nível federal, que é a Lei de Organização Básica das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Então, as nossas adequações da minutas vão em consonância com o que já se discute em nível federal e com algo que já está em vias, né, de ser submetido à aprovação. Tá? Então, ninguém está inventando moda, né? Então, dentro dessa linha de adequação de algo que virá em nível federal, que virá inevitavelmente, tá? Nós estamos tentando quebrar um paradigma e estabelecer novos conceitos, né? De modo que a PM continue aí na vanguarda, né? da progressão. Então, o que eu queria dizer? Quadro orgânico versus quadro especial, né? Essa expressão infeliz que criaram. Então, dentro dessa expressão, né, nós temos uma lei, que é a 742. A 742, em virtude de uma discussão jurídica que ocorreu na época, ali no período de 2018, né, o pessoal da Justiça, né, então, portanto, não fomos nós, né, é uma decisão judicial, entendeu, né, uma determinada colocação no tempo e espaço da graduação, né, e a minuta, ela supriu isso. Só que nós, nas nossas adequações, nós mantivemos. Então, portanto, nós vamos seguir a linha da 742. Tá? Então, quem ocupou o espaço no tempo até agosto de 2018 vai levar a antiguidade. A partir dali, será contada a antiguidade de curso. É o que está na 742. Tá? Nós pedimos para que mantivesse, para acabar com esse celeuma. Porque, assim, é preciso entender, principalmente ali, eu tenho muito pessoal o sargento ali de carreira que me chama no WhatsApp e tal, e acho que vão dar capote, né, essas coisas que a gente fala. O pessoal precisa entender o seguinte: eu tenho um universo de 600 sargentos na Polícia Militar, tá, e 7.000 praças das demais graduações. Mais ou menos assim, mais ou menos, tá? Então, assim, eu não posso ter um plano de carreira, eu preciso minimizar impactos. Eu volto a dizer, o sonho ideal, eu pego 35 anos, divido pelas graduações, cada um ocupa um espaço no tempo, de acordo com o seu tempo de efetivo serviço, e aí acabou, fecha a conta, passa a régua. E esse era o corte linear. Só que eu não sou o governo, eu não sou o comandante, eu não sou o secretário de administração, né? E nem nós. Então, dentro da minuta que circulou, nós vamos minimizar. E minimizando, eu preciso acertar essas arestas. Então, dentro dessa linha, nós mantivemos a 742. Mantendo a 742, vai ter um pessoal que vai trazer essa antiguidade e vai ter um pessoal que vai contar a antiguidade a partir do curso de formação. Tá? Então, isso vai impactar? Bom, vai ter uma movimentação no quadro. Mas daí o camarada me dizer que com 12 anos de serviço, terceiro sargento, dizer para mim que vai acabar com a carreira dele, entendeu? Aí assim, eu acho que a gente precisa parar de olhar para o umbigo e olhar para o horizonte, entendeu? Então, eu posso garantir que os 600 sargentos atuais, hoje, no quadro policial militar, vão chegar a subtenente daqui
de 8 a 10 anos. 8, 9 e 10. O primeiro, segundo e terceiro terço. Isso eu discutia ontem com um colega. Fechou. Tá? Por quê? Porque nós efetivamos a vaga de terceiro sargento para que esse pessoal, o cabo do quadro especial, o cabo do quadro de carreira, possa ingressar no quadro de terceiro sargento sem estourar o quadro. Eu vou permitir que o pessoal que já é sargento possa progredir a segundo, porque eu liberei lá nas vagas de subtenente as vagas de primeiro sargento para ir a subtenente. Então os segundos vão a primeiro, os terceiros, inclusive o primeiro terço do quadro de sargento vai ser promovido agora em agosto. Então, assim, eu tenho uma média de 200 e poucos policiais que vão poder ser promovidos, estarão aptos à promoção agora em agosto. Então, assim, dizer que vai travar ou que a migração de quadros vai causar prejuízo, não é isso. Vai causar impactos, vai para todo mundo. Agora, o que eu não posso ter é a ideia de um policial militar com 7 anos ir a cabo e depois ficar 20 anos como cabo. Bem. Entendeu? Então, assim, aí eu atinjo um universo de 5 mil policiais, em detrimento de 500. Então, é preciso, como eu falei, a gente tentou equalizar. Então, assim, essa história que o Manezinho costuma falar, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Mais ou menos isso. Não é assim. Não é assim. Isso nós não vamos permitir. E eu, pessoalmente, enquanto cabeça pensante, né? Eu não consigo. Eu não consegue compreender isso. Compreender isso, tá? Então, cada um no seu espaço vai ter adequação, mas nós mantivemos ali o princípio da Lei 742. Então, senhores, para nós estar encerrando, lembrar sempre os senhores que esse foi o primeiro bate-papo nosso, né, sobre o plano de carreira. Teremos mais dentro dessa linha, até porque nós não recebemos ainda o plano de carreira oficial do governo, juntamente do comandante-geral, mas nós cremos aí que muito breve receberemos isso daí, estaremos daí passando para todos os associados, para os aprasquianos, para que juntos... Não é nós, a Prasc, que vamos, ou essa comissão que vai decidir o plano de carreira, não vai ser nós. Vai ser todos os aprasquianos. Isso numa reunião. Importante deixar claro, né? Que vai ser feita uma assembleia. Uma assembleia, sem contar que nós vamos estar também fazendo umas reuniões regionais e apresentando a questão do IPREV, a questão do plano de carreira e outras questões mais que a Prasc vem estudando para a melhoria dos nossos associados também. Só para deixar claro, sargento, complementando aí o que o senhor falou, a ideia das reuniões, né, mais informais ali nas unidades, né, por todo o estado, é justamente a de levar os demais apontamentos, porque assim, é uma minuta que nós tivemos acesso com cerca de 70 e tantos artigos, né, não me recordo agora 72, agora me fugiu, mas salvo engano 72 artigos, e dos quais nós alteramos mais ou menos uns 30 e poucos, né? Então, inclusive alguns vetando, né? Vetando alguns para que não seja publicado aquele artigo. Então, assim, aqui foram os pontos principais. Então, daí a importância do pessoal participar nas demais reuniões, porque aí nós vamos conseguir levar o projeto por inteiro, né? E como o senhor falou, novamente, não é o projeto da Prasc, é uma adequação de uma minuta que circulou nas redes sociais, e a decisão final vai ser levada para o associado, porque nós somos uma associação, o associado é que vai decidir. Não é a Prasc que vai decidir, senhores. Lembrar sempre, os senhores como sócio, eu me incluo junto, fazemos parte desse conjunto, dessa engrenagem, e juntos nós vamos decidir o plano de carreira que é o melhor. Não é para o sargento, não é para o cabo, não é para o soldado, não é para o subtenente, é para os praças. O plano de carreira não é para o sargento, nem para o cabo, nem para o quadro especial, não. É para os praças. Tá certo, senhores? Agradeço aí a compreensão de todos, a participação, e assim que teremos novos momentos aqui junto à conexão da Prasc, estaremos informando aí nas redes sociais para que todos participem também. Muito obrigado a todos aí. Quero agradecer aqui desde já o nosso presidente, o Sargento Facenda, o vice-presidente, o Sargento Clailton, o Teixeira, o Rafa Neto, que são também
fazem parte dessa engrenagem, que nos oportunizaram este momento de estar aqui também, como também de montar a equipe e fazer um estudo dentro do plano de carreira também. Eu deixo esse agradecimento a eles também, e todos os da comissão também, todos aqueles que já foram nominados aqui pelo Teixeira, que fizeram parte aqui, eu vou dizer uma coisa para os senhores, foi difícil, né? Nós entrarmos num bom senso, num conjunto, para que fosse todos contemplados dentro desse plano de carreira. Então, custou noites mal dormidas, aquele nervosismo. Ainda custa, né? Ainda custa. Alguns nervosismos, mas eu tenho certeza que estamos buscando o melhor para todos os senhores, tá certo? Um bom dia a todos aí. O Carlos, que deseja mais alguma... Não, só agradecer aí o pessoal, né, que participou aí, enfim, e deixar claro, né, que, novamente, o ideal seria, o desejo seria a progressão automática, né, pelo tempo de serviço, cumprir o requisito, promove. Como eu falei, pega os 35 anos de serviço, divide pelas graduações e Brasil. Adequa cada um no quadro. Mas isso tem um impacto financeiro do qual eu não tenho conhecimento. Aí eu preciso que a diretoria de pessoal e o governo me passem esse conhecimento para a gente poder fazer as contas, né? E saber da aplicabilidade disso. Então, fora isso, debatemos a minuta que circulou e dentro dessa minuta nós levantamos os pilares, que seria a efetivação de vagas, porque de nada adianta eu criar milhões de mecanismos se eu não tiver a efetivação das vagas, né? A diminuição de tempo de acesso independente de vagas, que é mais ou menos a metade do tempo de serviço do camarada, né? A criação de mecanismos de valorização e estabelecer a fluidez. Sem a fluidez eu não tenho carreira, não adianta. Então isso é preciso que todo mundo entenda, tá? Então dentro dessa linha, esses são os pontos principais que nós vamos procurar não abrir mão, né? E aí tem os demais aspectos ali que o pessoal participando das reuniões vão compreender. Futuramente nós vamos estar apresentando também aos demais associados aí, tudo que assim que nós recebermos o plano de carreira oficial, nós também estaremos passando aí para os associados, para a Prasquiano, para juntos nós discutirmos e buscando sempre o melhor para todos. Muito bom dia a todos, muito obrigado e fiquem com Deus e que tenhamos um restante de semana abençoada também. Um abraço. Abraço, muito obrigado ao Cabo Cáceres e também ao Sargento Cassé pela participação aqui no Conexão Aprasc especial que tratou sobre o plano de carreira. E hoje à tarde teremos o programa tradicional Conexão Aprasc com a nossa revisão aí dos principais temas tratados no Informe Jurídico. Até logo mais às 14 horas. Você ouviu Conexão Aprasc.